Estamos mais uma vez com o GiversCast, o podcast oficial aqui da RP Comunicação, que tem como objetivo levar para você empreendedorismo, marketing, network, muitas conexões, além de contribuir com empresários e com a sociedade. Hoje eu estou aqui com a minha amiga Shirley de Souza. Tudo bem, Shirley? Tudo bem, Cristiano. Como é que tá as coisas? Tá super bem. É? Agradeço pelo convite. Ah, que isso. Você é sempre muito bem-vindo aqui no GiversCast. Gente, a Shirley, ela é uma empreendedora nata. Ela nasceu em São Miguel do Iguaçu. Ela é advogada com MBA em agronegócio, né, Shirley? E hoje reside no Paraguai. Resido no Paraguai. É. Essa mulher tem um espírito de liderança tão legal, é tão bom estar perto dela e compartilhar alguns conhecimentos que ela tem, porque ela é embaixadora, ela criou um movimento chamado Mulheres do Agro. Mulheres del Agro del Paraguai. E hoje você consegue alcançar e conversar com quantas pessoas dentro desse setor, Shirley? Quantas mulheres, mais ou menos? Hoje nós temos um grupo de mulheres atuantes de aproximadamente 230 mulheres, mas chegamos a 500 mulheres tranquilamente. Sim. Fazemos aí alguns encontros. E quando a gente fala de mulheres do agro, você não fala só aquelas que trabalham em grandes empresas, né? Não. Para falar sobre as mulheres do agro, elas são todas as mulheres que estão envolvidas com o agronegócio. Então, não só a mulher engenheira agrônoma que dizemos, a veterinária, mas todas que estão no processo. Então, a agricultora que está hoje trabalhando, produzindo, a empresária do agronegócio, que tem empresas do agronegócio, também as terceirizadas, né, porque a parte de logística também faz parte do agronegócio, os contadores que estão em empresas do agro trabalhando, então a parte financeira, todos. Além também Tudo que envolve o agro, as mulheres serviço, mulheres da agricultura exato, familiar, né? As mulheres da agricultura familiar, tudo que é agro, tudo que envolve o agro, tudo que presta um serviço para o agro, a gente sempre fala que são mulheres do agro, porque elas conhecem, independente de ser a produtora, a agricultora, mas essas que estão prestando serviço, eu digo também que elas conhecem, sabe quando planta, sabe quando colhe, sabe quanto custa, sabe se o tempo está bom, se o tempo está ruim, que sofre junto com a gente. Então, a mulher do agro são todas essas mulheres que estão aí trabalhando, que são protagonistas de alguma forma dentro da onde elas trabalham. Né? Que legal. Mas antes de chegar nesse ponto de mulheres do agro e tudo mais, teve toda uma trajetória que hoje a Shirley vai contar aqui para nós, né? Desde quando ela saiu de São Miguel, de quando ela se casou e começou essa vida profissional dentro desse setor, porque era advogada, né, Shirley? Na verdade, meus pais são empresários, mas na parte de saúde, muito tempo nós trabalhamos. Na parte de saúde, eu estava também para ir para esse meio, mas assim, eu sempre gostei muito da parte de comunicação, de relação com pessoas. Então, como nós tínhamos um negócio da família e eu vi que o investimento de tempo e de valores eu não ia ser feliz, eu não ia estar trabalhando no que eu gostava, porque era a parte de farmácia que nós trabalhávamos, e daí eu falei, se eu for fazer a parte de bioquímica ou farmacêutica, seria o ideal trabalhar em laboratórios ou a parte de empresas farmacêuticas grandes, ou enfim. Eu queria estar falando com as pessoas. Então, eu pensei, o investimento que nós íamos fazer de tempo e de dinheiro para depois eu querer estar num balcão de farmácia atendendo as pessoas era o que eu queria, entende? Eu queria esse contato, seguir trabalhando assim. Então, a gente viu que realmente não ia ser o ideal. Então, eu estava em Curitiba, meu pai me ligou e falou, filha, eu ia fazer lá o cursinho famoso para tentar a farmácia numa federal, né? Porque eu já tinha passado no Rio Grande, mas era longe e tal. Então, daí a gente falou, vamos tentar mais perto. Aí meu pai me ligou e falou, olha, tem um pessoal indo para o Paraguai para fazer faculdade lá. E se você quiser ficar 6 meses e fazer para ver se você gosta, porque ele falou, você vai ficar 1 ano fazendo cursinho, vem, cursa 6 meses, se você gosta, você segue, senão você volta e faz. Então, eu falei, tá bom, pai. E aí, eu peguei e vim embora. Cheguei ali achando que era farmácia, era direito. Eu falei, meu Deus, eu já tinha passado em direito. 12º lugar, eu fico super orgulhosa de dizer, aqui em Foz,
18, 20 anos atrás, mais inclusive, né? Em qual universidade? Na Unifoss. Eu me lembro, assim, que era concorrência enorme e foi muito engraçado, foi assim... Até foi engraçado porque eu não esperava passar, porque eu só fiz para testar, né? E acabei passando e a concorrência era gigante, assim, era muito grande e foi, assim, um êxito, né? Mas eu comecei e fiz ali, estudei um mês e vi que não era isso. Então, eu fui para Curitiba, falei, vou fazer vestibular e tal. Sei que, por fim, acabei voltando, daí cheguei ali, era direito, eu falei, já vou, né? E daí fiquei estudando e amei. Amei a faculdade, amei o curso e gostei muito também do país, das pessoas e me identifiquei muito com eles. Isso você tinha quantos anos, Eu Chico? acredito que eu tinha uns 22 anos, aproximadamente, um pouquinho menos. Certo. Então, daí acabei ficando ali. Fiquei, fiz a faculdade, me formei e, assim, comecei a trabalhar também na parte de advogada. Montamos um escritório com umas colegas. E, assim, nova, né? Eu falo, até eu brinco, falo assim, não tinha nem como doar sangue, né? Porque não tinha nem os 50 quilos ali. Então, era muito difícil no começo a gente trabalhar, alguém confiar e dar um trabalho para nós de 30, 40, 50 mil, né, alguma coisa assim, para ter uma ideia, né, para a gente ter alguma renda e tal. Então, era mais assim, final de semana, tinha brigas ou batia carro. Então, daí chamava nós ali para ir para a porta da cadeia e tentar resolver. Então, assim, era difícil para nós no começo. Então, ali eu trabalhei uns 6, 7 meses. Daí até eu brincava, dizia assim, que um mês eu ia de boa, de táxi, né, daqui para lá, e o resto era caminhando, pegando busão, caminhando, se lascava, porque era assim, né? Era o começo. E você conheceu o seu marido no Paraguai? Eu conheci, mas isso foi bem depois? Bem depois, foi bem depois. Então, eu digo assim, que o agro chegou na minha vida, Cristiano, quando eu tinha 15 anos. Quando eu tinha 15 anos, a gente trabalhava com o pai já, desde 10, 11 anos, a gente já ia trabalhar, já ia ter alguma função dentro da empresa. Então, eu com 15 anos, eu falei, quase 15 anos, eu falei, eu vou ver se eu arranjo outro emprego fora disso, que na minha cabeça já trabalhava, né? Então, eu fui, e daí me chamaram para mim começar a trabalhar numa empresa justamente do agro. Mas lá atrás o pai falou, olha, filha, é uma profissão de homens, né? Só tem homens, é mais homens, e eu acho que não, né? E tudo bem, não. E acabei não indo, né? E eu falei, depois disso, imagina, passou quantos anos e acabei... lembrando disso faz pouco tempo, sabe? E, enfim, daí falei, preciso trabalhar e preciso de algum lugar que eu possa me sustentar, porque eu não tinha como, né? Ficava na casa de amigas, de colegas, e vinha, quando tinha alguma coisa, vinha, trabalhava e voltava. Então, eu preciso ficar. Então, daí entreguei currículo, mas o currículo tinha básico de trabalhar com o pai, depois trabalhar também em uma outra empresa que eu tive a oportunidade de trabalhar, parte de advogados, né, de direito mesmo, um escritório de advocacia. E assim, daí por fim coloquei em vários lugares e aí num deles me chamaram e foi onde eu trabalhei mais tempo. E aí conheci muitas pessoas, tive a oportunidade de trabalhar direto no campo, então eu vi que a mulher estava presente realmente. Ela não era só a que firmava, até a gente brinca, né, que é aquela que assina os pagarés, né? Porque hoje você, para fazer um negócio, você sim ou sim precisa que a sua esposa assine com você. Então, a gente brincava, né? Eu observava e via, não, ela tá ali, mas não tá só para assinar o papel. Eu via ela indo para as empresas buscar produto, eu via ela indo para as cooperativas buscar, eu via ela acordando cedo. Quando eu chegava para o atendimento, eu já chegava às 6 e pouquinho da manhã, cedo eu ia. Queria ser a primeira a chegar, inclusive, porque a concorrência, na verdade, era enorme. O mercado do Paraguai, ele... não é tão grande, né, dimensão de área, então, assim, e tem muitas empresas, então era uma concorrência. Eu ia cedinho, era a primeira a chegar lá, inclusive, e aí via sempre as mulheres, elas que te atendiam, elas que conversavam, depois veio esposa, depois elas preocupadas com tudo, sabe? Muitas dirigem trator, muitas dirigem caminhão, eu via elas indo com o produto entregar, eu via elas chegando para entregar o carro. Então, assim, elas fazem parte de todo o processo. E a gente não via muito disso, né? Então, assim, estar lá trabalhando em sucursais, então eu comecei a observar isso, elas começaram a vir mais, vinham na empresa também, né? Então, já acabou tendo já um vínculo maior e muito bom. E via que elas faziam parte do negócio, da decisão dos negócios também, porque elas sentavam, muitas delas, para escutar
talvez ela não negociava, não escolhia, mas ela estava sempre presente com ele ali e talvez nos bastidores, no depois, elas pode ser que também ajudavam na tomada Não era de só decisões. figuração, né? Elas estavam atuando de fato. Estavam sempre. Então, é nisso, né? E eu trabalhando nas empresas também via, assim, que os bastidores era nós trabalhando, era outras mulheres em outras empresas, fazendo a parte financeira, fazendo a parte contábil, fazendo crédito muito forte. Então, elas analisam, né? Até eu ria, diz assim, puxa, passa tudo aqui, mas cai na mão delas, elas que estão analisando para ver se pode, não pode, até onde, a parte financeira. Então, assim, você vê que as mulheres estavam, sim, envolvidas em muitos negócios e, na maioria, né, toda parte do negócio em si, sempre tinha mulher presente. E aí, num desses trabalhos de filiais, que eu trabalhei nas filiais da empresa, eu fiz um evento, falei, quero fazer alguma coisa para as mulheres, mas o que vai fazer para as mulheres? Então, tinha uma feira, daí eu falei, eu vou chamar o quê? O que eu pensei na época, em 2009, já que eu já trabalhava como gerente de uma sucursal, uma das primeiras mulheres a assumir, assim, uma filial na época, um cargo de liderança, de confiança, né? Então, eu falei, chamei uma nutricionista que trabalhava justo em empresas do agro, não na nossa, mas em outra empresa. Então, ela veio e deu uma palestra para elas de como utilizar os alimentos que a gente tem ali, próprios do dia a dia e tal, uma alimentação mais saudável e tal. E já foi, assim, algo diferente que não tinha. Eu me lembro que a gente deu um livro de receitas e o diretor da empresa assinou todos, assim como, né, um reconhecimento e tal. Foi algo interessante. Mas, assim, isso é a trajetória. Daí acabei trabalhando em fábrica de formuladoras e a parte de compra, de venda de produtos. Então, assim, acabando conhecendo, eu digo assim, você não tem que saber fazer tudo, mas você tem que ter pessoas que fazem bem, né, e tal. Então, assim, acabei conhecendo várias áreas e isso foi muito importante para mim. O agro te proporcionou também conhecer outros países, né, Chile? Exato. Então, assim, eu sempre falo, né, a gente tinha, assim, falava muito, né, colono, né, a gente escutava, assim, colono e parecia que era uma ofensa e às vezes a gente até se sentia ofendido já, porque escutava isso, né, e as pessoas queriam diminuir, talvez, algo assim. Mas eu sempre falo, o agro, ele te leva para o mundo. Ele te dá oportunidades que no nosso dinheiro, a nossa moeda é em Chicago, é Estados Unidos. Então, a gente fica ali, o produtor está na casa dele acompanhando os gráficos, ele conhece, ele sabe, é uma pessoa muito inteligente, né? Eu digo de muita fé também, porque é uma das profissões que a gente fica ali todo dia na torcida. Então, eu digo que será é muito... que chove? Será que faz sol? Será que dá para plantar hoje? Por favor, hoje? que pare. Por favor, que chova, por favor, que pare. É toda uma situação. Então, assim, eu falo que é muito mais... É quase uma vocação também, porque não é para muitos, né? Mas, enfim. Então, aí nisso que eu vi essa parte, assim, tipo... De que ele te abre para o mundo. Então, assim, oportunidade de viajar para outros países, para a América, que muitos também, né? Argentina, Bolívia... Uruguai e Estados Unidos, China, Suíça, Europa. Então, assim, porque os negócios são em vários países, os provedores também em vários países. Então, ele abre para as muitas possibilidades. E o Paraguai, ele é uma fonte de distribuição mundial, né, Shirley? Sim, ele não distribui só para o Brasil, né? Não. E ele é o segundo país que mais produz, né, alimentos aí da nossa região aqui. Ele é muito forte. Nós temos o solo, que é fantástico, nossa terra, nosso solo. A água também, que está na nossa... Então, é assim, é estratégico. O Paraguai é estratégico para o agro hoje. Sim. Como que você vê hoje esse setor? Como que você vê ele daqui 5, daqui 10 anos? Como é que você vê o Paraguai dentro dessa esfera? As oportunidades são enormes, né? Eu acredito que se nós tivermos, assim, a parte política, jurídica que nos ajuda, nos apoia, não só o agro, mas todo o Paraguai, ele é a menina dos olhos de ouro. Eu sempre penso assim, até a gente falava e crê nisso, que é a Suíça de outros países, porque, como eu te falei, nós temos água, nós temos terra, o clima é favorável, né? Por que eu te pergunto isso? Como é que você vê esse mercado? Você que tem aí muitos anos de experiência dentro desse setor, será que cabe, no teu ponto de vista, ele se tornou realmente uma profissão de homem ou ele tem espaço realmente para a mulher? A mulher pode exercer o agro?
Não, a mulher pode exercer. E, assim, como eu te falei, é só ela saber que ela já exerce. Ela já está presente. Então, assim, até o grupo das mulheres do agro, que foi formado, justamente, dos objetivos era fazer conhecer que a mulher está atuando, ela está. Ela sempre atuou, ela está ali, ela só não é presente, mas ela atua, ela é protagonista disso. Então, assim, não é nem uma coisa de competição, nada disso. É só dizer, não, eu estou também. Eu também faço parte disso, sabe? Então, eu também aporto para o agro, né? Então, seria mais isso mesmo. Que legal. Fala um pouco aí da tua vida. O pessoal quer saber de você, Shirley. Então. Eu quero saber como é que você conheceu seu marido, quantos filhos você tem. Sim. Eu fiz MBA. Eu fiz MBA em Foz aqui, um dos primeiros grupos que teve, eu acho que foi o segundo grupo que teve aqui em Foz do Iguaçu, pela Fundação Getúlio Vargas, até eu digo assim que foi quase um antes e depois, sabe? E isso já faz anos. E eu vejo muito disso agora, do que nós aprendemos, do que nós escutamos, das tendências que nos davam já, o pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro, que vieram das aulas, assim, do mundo que girava em torno do agro, né? E coisas que nós escutamos e ouvimos falar, a gente vê acontecendo no dia a dia. Então, a gente fala, puxa, realmente foi algo muito bom. E o nosso grupo em si, que se formou, hoje a gente vê em várias empresas, os colegas que se formaram, todos eles estão trabalhando em alguma empresa, assim, mas fazendo a parte de liderança, ou são empresários já. Então, acredito que foi realmente, para nós, assim, aquele girar a fichinha, girar a chave para nós foi assim excelente. Então eu sempre falo assim que a gente tem que buscar ler muito, né? Se você não tem como pagar, mas você pode ler. Porque eu me lembro que as pessoas já me chamavam de engenheira, eu nem tinha feito faculdade de engenharia, já dizia engenheira, porque eu lia, né? Então, se eu vendo isso, eu quero saber o que é isso aqui, sabe? Não é só me dar um papel e eu vou, não. Eu queria saber qual que era o começo, qual que era o meio, qual que era o fim, para que era, o que vinha antes, o que vinha depois. Então, eu pegava os engenheiros agrônomos mesmo, tem alguns que eu sempre falo assim que foram muito bons, né? E me diziam, olha, Shirley, começa por isso, vai para isso, depois é isso. Então, me explicavam, me ensinavam muito, né? Passo a passo, mas assim, de ir atrás, de ver. Então, acredito que se você não tem como pagar, mas você pode ler. E hoje a gente tem a internet que antes a gente não tinha. Sim. Então, a gente pegava aqueles folhetos que eles davam para nós em palestra, ou a gente ia em algum lugar, aquilo para nós era tudo, né? Porque não tinha esse acesso, não tinha antes. Consumia, lia, pesquisava. Então, assim, eu acredito que as pessoas os profissionais, né, têm que buscar. Eu fiz um ano de agronomia, sabia? Fiz um ano de agronomia. Eu sempre fui da área comercial, né? Sempre trabalhei com vendas. Inclusive, trabalhei 15 anos no Paraguai como vendedor, né? Nas lojas do microcentro. E me formei em comunicação em 2010. E nunca pensei de exercer a profissão, porque eu sempre trabalhei à frente da área comercial, com bancos também, relacionamentos comerciais entre bancos, vendedor de concessionária de veículos. E me deu o start, o agro está crescendo e tudo mais. Eu vou lá e vou fazer faculdade de agronomia. O agro realmente ele é muito próspero, muito lindo, muito legal. Mas eu vejo hoje que se você não tiver o dom, se você realmente não gostar, não faça aquilo por sacrifício, só porque é uma área que está prosperando, porque vai ser muito prejudicial para você. E, né, então eu desisti, eu confesso assim que para mim não deu muito certo. Eu sou da área de humanas, eu preciso de pessoas, né? E a comunicação, ela me chamou, ela vem para cá porque aqui é o teu lugar. Isso que você está falando é real, justo uma mulher e muitas, assim, que a gente acaba conversando. E aí me falou, eu vou fazer agronomia. Eu falei, por que você vai fazer agronomia? Não, porque o ramo onde eu trabalho muito tempo numa empresa do agro. E eu vejo que quem faz agronomia é que tem espaço. Eu falei, não é assim. Eu falei, você tem que ser a melhor pessoa da contabilidade do agro. Você tem que se formar naquilo e colocar o teu serviço à disposição do agro, da empresa que você está. Então, eu acredito que é o que você falou, tem que gostar, e você não precisa ser agrônomo, você não precisa ser veterinário, você não precisa ser para você estar dentro. Então, hoje mesmo... Existem várias esferas em volta do agro, né? Hoje mesmo existe, inclusive, a publicidade voltada exclusivamente para o agronegócio, vídeos e assim sucessivamente. Não, justo estava ontem com uma empresária da parte de comunicação e ela justo estava falando disso.
que todas as empresas já tá tendo já, né? O videomaker, os fotógrafos, já tem um departamento dentro das empresas, né? E que é muito bom, porque até ela falou, muitos colegas de profissão não tinha onde, né? Ficava só para eventos, final de semana, coisas assim. Ela falou, e hoje você vai nas empresas, a maioria delas tem o departamento não de marketing só, mas mais esse da parte de comunicação, de produção e tudo. Então, eu achei bem interessante isso. E daí, eu conversando com a minha colega, eu falei, não faz isso, não se sacrifique, porque ela vai fazer uma faculdade de 4, 5 anos e não é aquilo que ela gosta. Então, procure dentro daquilo que você, da tua profissão, do que você aprendeu. Tem que estar disposto a estudar matemática, cálculo agrário, química, muita química, né? Biologia e assim sucessivamente. Não, e voltando que você me tinha me perguntado. Então, no MBA que eu conheci o meu marido fazendo curso, né? Ele trabalhava em outra empresa e aí a gente se conheceu e a gente foi o start ali, né? E graças a Deus, somos 14 anos casados. 14 anos casados. 14 anos casados, temos 2 filhos, o Lucas e a Helena, e uma bênção, né? Participamos muito aí também da vida da comunidade, então crescemos com as crianças aí participando ativamente. Legal, então o Lucas e a Helena são os herdeiros aí do casal. Sim, são nossas alegrias. Que legal. De Deus, que maravilha. na nossa vida. Sim. E você falou que vocês atuam dentro da comunidade de vocês também, não é? Sim. Na verdade, eu em São Miguel já participava desde muito nova. Eu sempre falo assim que eu fiz a minha crisma sabendo que era receber o Espírito Santo, a confirmação. Então, eu tinha esse discernimento que lá... Até eu falo que eu não sei quem que me convidou, mas eu participei da Renovação Carismática e participei muitos anos. Então, coordenava grupo de jovens depois de um tempo e fiz parte do conselho da diocese. Então, assim, tivemos um trabalho muito bom e nisso já foi aonde eu já tive experiência de coordenar grupos, né? Grupos de jovens e que foi, assim, excepcional. Eu sempre brinco que eu não tenho 43 anos, eu tenho 200, por tanta coisa que eu já vivi, já vi, e Deus já me deu a graça de conhecer. Então, assim, com o grupo de jovens, nossa, a gente viajou, assim, muito o país, entende? Então, a gente levou para São Paulo, para Goiás, para vários lugares, o Paraná tudinho, eles conheciam, Santa Catarina, tudo. Por quê? Porque a ideia era, eles conhecem aqui na nossa cidade, participaram do encontro de primeira experiência, depois fizeram um aprofundamento. Então, assim, nós éramos, assim, 70, 80, até 100, daí a gente falou, não, vamos mostrar para eles que estamos além daqui, né? Então, daí participava de um encontro da diocese, que era muito bom também, aí nós já teria 300, 400 jovens. Aí nós participava do estadual, que sempre era Londrina, Curitiba, Maringá, nas cidades maiores. Então, eles já tinham uma proporção de 1.000 jovens. Eu não sou louco sozinha, né? Tem mais loucos juntos nessa caminhada. E daí levava eles para participar do nacional. Então, sempre era em alguma cidade maior, algum outro estado. Então, daí eles tinham a proporção de estar participando de 4.000 jovens, 5.000. Chegamos a 7.000 jovens. Então, era uma experiência extraordinária, que eles viam assim, olha, o Jesus, Deus que eu conheço, né, é maior, né, mais pessoas estão envolvidas. Mais pessoas estão envolvidas. Mas aí, nisso, a gente tinha programas de rádio que a gente fazia já. Nós tínhamos um programa sábado de tarde, tinha sábado de manhã, sábado de tarde, domingo também. Então, a gente tinha em torno de 4 horas e meia de dia, toda semana no rádio. Uma parte de evangelização, de música e tal. Aí, nisso, eu também fui representar a diocese, que era um dos meus sonhos. Até me perguntaram no nosso encontro qual que era o meu sonho, que sonho que eu tinha e que tinha sido realizado. E foi justamente participar de um encontro com o Papa João Paulo II, porque eu cresci vendo ele e, assim, era uma pessoa, para mim, era a pessoa. E eu me lembro que eu estava num retiro que era justo um estadual, se eu não me engano, ou algum de comunicação que eu participava, em Maringá, e o Padre Léo, que já é finado, já não está com nós, ele falou, peça o impossível para Deus, né? Peça o impossível para Deus. E era realmente impossível participar de uma jornada ou viajar fora, realmente pelas condições financeiras da família e tudo, era uma coisa que não existia no nosso meio, né? Totalmente fora de possibilidade. Totalmente fora de possibilidade. Então, daí ali eu pedi para Deus o impossível e era esse o impossível. E aí trabalhamos muito mesmo, eu falo assim que trabalhamos bastante, sabe, Cristiano, para que eu pudesse participar e representar a nossa diocese. Que então, legal. Nós juntava latinha nas festas de igreja, nos bailes, fazia brigadeiro,
Tudo. Até eu me lembro assim, que hoje se vende muito, mas assim, nós começamos isso lá em 2002, 2001, 2000, tô te falando, né? Há 20 e poucos anos atrás. A gente estava lá juntando para poder participar e foi onde a gente conseguiu estar e viver esse, que foi assim fantástico, né? E ele disse para nós lá que não era para nós não nos conformais, não vos conformais, senão com os mais altos ideais. Então esse eu sempre trouxe para mim também, né? E seguindo aí, participei, fui ministra da Eucaristia muito nova também, uma das mais novas. Quantos anos você foi ministra? Eu acredito que eu tinha 18 anos. Nossa, sério, era uma das mais novas lá. E foi algo assim muito bom, muito bonito e que eu trabalhei muito tempo também, assim, com um grupo de jovens. Então, assim, de grupo eu já conhecia um pouco. Então, assim, para tentar chegar e fazer esse grupo de mulheres era Uma coisa que eu tenho notado, eu e minha esposa, nós também começamos dentro da igreja. Né? Inclusive, nós nos conhecemos dentro da igreja. Ela assumia lideranças lá dentro do grupo de jovens dela. Eu assumia lideranças dentro do meu grupo de jovens. E eu vejo que as pessoas, os pais que permitem que os filhos tenham essa caminhada, eles com certeza eles vão se destacar em alguma área. Primeiro, porque é pilar, né? Você ter como base ali o Espírito Santo, a igreja, Deus, é pilar para a vida, em qualquer área da sua vida. Sim. Mas você vai ganhando confiança, você vai ganhando respeito, inclusive. Você vai se respeitando cada vez mais e se cobrando cada vez mais. Eu acho realmente isso muito bom para o jovem, porque com certeza isso catapulta o jovem para uma realidade diferente na fase adulta, onde que ele tem mais responsabilidade, né? Ele tem mais comprometimento, ele tem muito menos vergonha de falar em público, porque isso daí é normal para ele, né? Sim, não, é realmente isso. Eu até falo assim, a gente tem... participamos da liturgia, né, da onde a gente mora, e daí eu sempre convido os jovens e convido alguma senhora, eu tenho vergonha, eu falei, mas lá é o lugar, vamos lá, vamos treinar, você vai ler, você vai, de a pouco, né, e acaba se desenvolvendo também, né, e até eu falo, né, os jovens, né, porque eles precisam de desafios, e que sejam desafios bons, né, e às vezes eu escuto, olha, meu filho não participa, eu falei, mas você participa? Eu gostaria que ele lesse, mas você lê? Então, começa por nós, né? Exatamente. Eu vou mostrar. Depois, ele vai decidir e escolher o que ele quer. Mas eu tenho que mostrar opções para eles, né? Então, assim, eu escuto às vezes, olha, eu não batizei, ou eu não, porque ele é muito pequeno, eu vou deixar ele escolher. Eu falei assim, mas você não deixa ele escolher o que ele quer comer, o que ele quer vestir, você não deixa ele escolher se ele vai querer estudar quando crescer, você já coloca ele a estudar desde pequeno. Então, você também tem que ensinar e mostrar e caminhar com ele. Depois, lá na frente, se ele vai querer seguir aqui ou seguir lá ou não seguir nada, é uma decisão dele, mas você precisa mostrar, você precisa fazer com que, levar ele contigo, né? E nada melhor do que o teu próprio exemplo, né? Porque não adianta eu dizer, olha, eu gostaria muito que ele cantasse, mas você canta, você serve, você participa? Não, então começa você de a pouquinho. Com essa caminhada, a gente está falando, eu acho que Deus, ele realmente está à frente de todas as coisas que a gente faz. E acho que não tem problema nenhum a gente estar falando disso, inclusive, nesse episódio. Porque o primeiro episódio do nosso podcast foi, inclusive, com o Ricardinho, compadre da nossa comunidade, falando sobre justamente que um homem de sucesso precisa de Deus. Sim. Porque se você colocar o sucesso na frente de Deus, com certeza não vai chegar lá. Ou se você chegar lá, vai chegar muito frustrado, vai chegar faltando muita coisa para você. Então, leve sempre Deus na sua bagagem, mas com Ele na frente, né? E pensando justamente nessa parte aí de dar exemplo e tudo mais, de não cobrar, mas você levar junto, você fazer com que a criança, que o adolescente, se sinta num ambiente confortável perto de você, perto da família, dentro da igreja. Eu e minha esposa, nós fomos coordenadores da Pastoral Familiar, hoje nós somos participantes. E daí eu pensei, mas eu preciso ainda dar um pouco a mais para o meu filho, eu preciso dar um pouco a mais, inclusive, para Deus. E no próximo mês eu estou me formando como ministro. Sério. Então, ser ministro da Sagrada Eucaristia, acho que também vai fazer com que eu tenha o contato diário ainda mais forte com Deus. E o exemplo para o meu filho vai ser muito bom, né? Então, acho que
Fica a dica aí para os empresários, para os empreendedores. Uma coisa que a gente já havia falado aqui no nosso podcast, né? De colocar Deus sempre à frente de tudo que você for fazer. Reforce. Porque esse exemplo, com certeza, dentro da tua casa, dentro da tua empresa, vai mudar muitas coisas. Né, Shirley? Sim, Muda demais. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Eu vejo, assim, os jovens, que eu era catequista quando era nova também, e eu vejo eles, tia, e tudo grande, e você vê eles no matrimônio, você vê eles como empresários, assim, trabalhando. Então, você vê a parte pessoal deles e você vê a parte profissional deles, assim, caminhando bem, né? Graças a Deus. Então, assim, eu digo que é mais... Se você não caminhar... Não importa, independente da igreja que você vai, né? Que você participa. Mas se você não caminhar, é difícil. Sim. Você caminhando já é difícil, né? Mas você é mais difícil ainda. Exatamente. Sabe? Então, E a própria igreja, para quem é empresário, para quem é empreendedor, a própria comunidade cristã, indiferente da religião, ela te traz uma rede de network. Sim, nossa. Né? Ela te traz contatos, ela te traz relacionamento com outras pessoas. E como que você... Como é que foi esses relacionamentos para você com outras pessoas e tal? Foi daí que surgiu os grupos e as conexões com outras mulheres, Shirley? Lá, o nosso grupo das mulheres do agro, então, assim, como a gente já vem muito tempo conversando e se conhecendo e fazendo amizades, então foi onde a gente começou a chamar aqui, a chamar ali, vamos fazer, vamos, né? E começamos, assim, a chamar no WhatsApp, né? A uma e outra, que graças tem essas tecnologias que aproxima, né? Eu digo assim, elas enganam um pouco, porque parece, até as redes sociais, parece que tá tudo ali, né? Mas não tá, né? Então, às vezes elas enganam um pouco. Mas, assim, no geral, elas são excelentes. Então, hoje a gente tem mulheres de praticamente todos os departamentos do Paraguai, departamentos estados, né? Participando do grupo, né? Então, assim, conecta muito isso, né? E networking faz toda a diferença. O Mulheres do Agro, ele não é um movimento só aqui de Cidade Leste. Não. É todo o Paraguai. Ele envolve as Temos mulheres... hoje a maioria dos departamentos com Que uma, legal. 2, 3 mulheres que estão participando conosco. Chaco e tudo mais. Chaco também. Que legal, temos senhoras que estão todo lugar. Então, nós temos hoje ganadeiras, né, que são de gado, né? São empresárias do gado. Nós temos na parte de produtos mesmo, de defensivos. Temos mulheres que trabalham em logística, trabalham nos silos, trabalham sabe? Estudantes também. Então, assim, para estudante, a gente fala, né? Vai atrás, vê, leia, se envolva, porque você sai da faculdade. Quando fazia faculdade, a primeira faculdade que eu fiz, o professor dizia assim, olha, enquanto vocês estão estudando, vocês são estudantes. Depois que você se formar, até para você não pegar teu diploma, não defender tua dessa, tu não é nada. Então, ele sempre você não é nada. Então, assim, você não pode nem se defender como estudante, que tu não é nada, né? E quando você se forma, né? Que eu vejo, assim, engenheiro, no caso, ou várias outras profissões, mas, assim, nesse. Então, hoje você pega, a gente tem muitos profissionais que se formaram mesmo, mulher e homem, muitos. Então, hoje você coloca, olha, eu preciso, 70, 80, 100 currículos para mais. Então, assim, você vai pegar, tá lá escrito, Cristiano, engenheiro, agrônomo, ou veterinário, ou ambiental, ou informática, qualquer engenheiro, ou qualquer profissão, ou licenciado. E aí tá lá escrito isso, né? E o que mais? Entende? Então, esse o que mais que a gente tem que buscar, sabe? Então, hoje pode ser vários, mas você tem que buscar especializar em alguma coisa. Olha, eu gosto do que? Eu gosto do marketing. Então, vamos fazer agromarketing. Eu gosto de pesquisa. Então, vamos para pesquisa. Vamos pesquisar o que você gosta. Você gosta da parte fisiológica? Você gosta do quê? O que tu gosta? Gosta de milho, de trigo, de soja, de arroz? Então, busque, sabe? O que você gosta? Aí não gosto de nada. Então, vai fazer passantia, leva o currículo, fala, olha, por favor, deixa, sabe, essa ir, né? Porque você recebe muitos. Então, você vai olhar... Passantia no Paraguai é como se fosse um estágio. Então, você vai olhar, você vai dizer assim, mas aqui é igual, tipo, o que você tem de diferente, o Alex do Cristiano? O que você tem a mais? O que você tem para oferecer? E nós, eu sempre falo assim, que a gente é muito de relacionamentos, porque a América Latina é disso aqui. Nós somos assim, não somos tanto de papel. Eu vou te contratar porque... O Cristiano é amigo do Alex, que é amigo da fulana. Então, alguém te recomenda. E se não tem quem te recomende, capute. Então, você precisa dessa rede de networking. É extremamente necessário. Até para falar do nosso encontro das mulheres do agro e tudo. Esse foi
um encontro, mas a gente já vem com ações antes que as empresas do agro já estão se juntando, já disseram sim para nós em algumas causas, em alguns trabalhos que nós fizemos beneficentes, né? Então, eles já se juntaram. Esse primeiro encontro, você reuniu quantas mulheres, Shirley? Nós reunimos 275 mulheres. E se tivesse mais espaço? Com certeza, teríamos chegado a mais 100 mulheres, né? Então, nós precisávamos de um lugar que fosse seguro, que pudesse estacionar, com estacionamento dentro, interno, que tivesse refeição posta para todas, entende? Então, tinha alguns lugares, opções com auditório maior, mas aí não tinha essa comodidade. Os carros ficam fora, não tinha onde... No local não podia, não tinha alimento e tal, não tinha uma refeição, assim, para servir o almoço, que era o que a gente precisava no mesmo momento. Então, tinha, assim, que você entrava 40, depois mais 40. Então, isso a gente não queria. A gente queria realmente estar todas juntas, né? Então, foi um encontro. Então, é um passo para nós fazer amanhã, depois, um congresso, entende? Então, seria isso. E nós ali reunimos, assim, mulheres do agro, do Paraguai. Então, profissionais excepcionais que estão na parte de pesquisa, que já são gerentes, que já são diretoras. E toda a parte, assim, nacional, vamos dizer, da parte pública, tudo parte pública ou câmaras, assim, de grupos grandes. Porque, realmente, a gente queria que todas as mulheres pudessem participar. Então, assim como eu te falei, o Paraguai, em extensão, não é muito grande, né? Então, a gente se conhece tudo. Então, eu conheço o mesmo que eu conheci o ano passado, a mesma que eu conheci o ano passado, eu vejo ela hoje. A gente se conhece tudo, assim, né? Então, se comunica com todos. Então, assim, a ideia realmente era que todos pudessem participar. Então, como não é, e tem muitas empresas, a competição ali é doída, né? E nos homens a gente vê muito disso, assim, também, porque... é difícil você se juntar, né? Porque eu trabalho numa empresa, você trabalha na outra, o outro na outra, então é difícil. É juntar concorrentes no mesmo lugar. É muito difícil. E eu participei de um encontro, um congresso, ou não sei dizer, realmente não me lembro o nome. Era em outro país e a empresa que eu trabalhava era uma multinacional e eu via, assim, os homens de todas as empresas praticamente que distribuíam produtos. Mas não era assim, olha, é só um redistribuidor, não. Eram empresas grandes. E todos estavam juntos nesse evento. Eu falei, puxa vida, se nós fazermos isso, nós vamos se matar lá dentro, eu pensava, né? É impossível. Eu acredito que, vamos dizer que é possível, né? Vamos dizer que é impossível, né? Mas, assim, ia ser muito difícil. E eu falei, isso aqui não vai dar. Até se tenta alguma coisa, mas, assim, é realmente... cada um acaba dando as puxadas, né? Então, mas quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, que fora de sério, sabe? E aí foi aonde que eu falei, não, vamos fazer e vamos tentar e vamos abrir justamente para que participem só as palestrantes mais, assim, aberto, então, a nível nacional. Então, todos tinham, assim, necessidade, queriam estar juntas e participar de algo, porque tem muita experiência, né? Muita experiência de muitas pessoas. Então, nós pegamos esses palestrantes a nível nacional, de institutos, do Ministério. Então, assim, conseguiu abrir mais o leque e foi aonde que nós conseguimos pegar. Eu acredito que 70% das empresas estavam presentes. Então, era 1, era 2, era 3, era 10, era 20, mas, assim, foi excepcional mesmo. E tem previsão já de um próximo evento desse? Então, esse era o nosso encontro. Eu falei, nós vamos fazer um encontro para depois fazer um congresso. Ah, né? Isso daí foi o primeiro ainda? Esse foi o encontro, sim. Foi o encontro das mulheres do agro do Paraguai. Então, nós tínhamos produtoras, tínhamos estudantes, professoras do agro de faculdades, universidades, privada e pública, empresárias, né? Muitas senhoras também contaram um pouco das suas experiências. Então, assim, foi fantástico, sabe? Tivemos, assim... nós já viemos com grupos que fazemos online, assim, por Zoom ou por Meet. Já viemos já 1 ano e meio fazendo. Cada 15 dias fazemos uma motivacional, uma charla técnica. Então, elas mesmas se dispõem. Então, um exemplo. Então, o Cristiano participa do grupo com nós e ele é expert na parte de comunicação. Então, ele vai trazer essa expertise. Exato. Vai falar um pouco disso. 30, 40 minutos que é que a gente peça. Você não vai ser detalhista, mas você vai dar uma visão. Então, ali a gente já via que muitas mulheres davam feedback e diziam, olha,
estudantes, eu aprendi o que eu não aprendi em 5 anos ou em 4 anos, eu aprendi ali. Nossa, eu não sabia que o mercado de grãos é assim. Eu foco na venda, mas eu posso me especializar na parte de grão, de comercialização de grãos. Então, a outra falou, puxa, a parte de desenvolvimento, eu não sou muito de ir para o campo e falar com clientes, com produtores. Tenho um pouco de timidez, mas eu posso ser uma pesquisadora. Nós temos justo as que deram palestra para nós, elas viajam Europa, América Latina, levando o Paraguai, sabe? Levando o conhecimento delas. Então assim, realmente, o evento Mulheres del Agro, ele traz grandes autoridades. Exatamente. Entrega conteúdo de altíssimo valor que realmente transforma a profissional. A profissional. Não então, só do lado pessoal dela, mas também para o lado profissional. Não, a parte técnica, né? Então, assim, não era uma confraternização. Era uma confraternização porque nós também fizemos a parte de celebrar o Dia da Mulher Rural, que é 15 de outubro. Então, nós fizemos essa parte, né? Até foi, assim, uma surpresa para muitas, porque nós pedimos quem queria enviar a foto delas, a imagem delas para a gente, né? Então, a gente fazia aquele post de que ela, sim, iria participar, mas nós fizemos uma surpresa de que todas as que puderam enviar as fotos a tempo também, né? Então, nós fizemos um painel grande para elas, de homenagem pelo Dia das Mulheres Rural, e dizer que elas eram as mulheres do agro do Paraguai, né? Então, foi muito bom isso. Também nós aproveitamos esse encontro e falamos do Outubro Rosa, né, de conscientizar as mulheres ao diagnóstico precoce. Então, assim, o câncer de mama, ele não é preventivo, não se previne, né? Você previne algumas, tipo, todas somos propensas, como diz o nosso médico, como diz as médicas que estavam lá, todas nós mulheres, por ser mulheres, por ter mamas, então todas nós podemos ter. E aí, com tabagismo, sedentarismo, aumenta. Então, se nós cuidar disso, e esses seriam alguns fatores que podia se prevenir. Podem minimizar. Exato, pode minimizar. Mas, assim, o diagnóstico precoce é o que salva vidas, né? E eu tive algumas amigas que venceram de uma forma ou de outra, né? E passaram por isso, comadres, inclusive, e muito próximas de mim. Então, assim, isso para mim sempre mexeu muito, né? Então, era algo assim que eu falo que a gente não pode lutar todas as lutas, mas a gente pode escolher algumas. Então, essa de estar falando para as mulheres, olha, dá tempo. Elas escrevem para mim, eu digo, olha, ainda não terminou outubro, vai fazer. Nós temos uma fundação que é gratuito, mês de outubro, a mamografia. Então, você fica ali sempre, porque faz a diferença. Nós tivemos uma senhora que participou com nós ano passado, que era só sobre Outubro Rosa, que nós fizemos também um outro encontro, evento. E foi diagnosticada e está em processo, até inclusive, e foi participando, ela foi fazer e encontrou, e graças a Deus motivou ela a ir fazer os exames e tal. Então, assim, é algo que eu digo, não pode lutar todas, mas escolhe algumas, e é uma das que eu sempre estou lembrando e dizendo para as mulheres que a gente se ama, a gente faz muito por muitos. Até a gente riu no final do encontro. Você gravou e fez toda, né? E nós. Mas você se dá para o outro, você acaba, né? E nós somos muito assim, né? Então, a gente cuida do marido, cuida dos filhos. No trabalho, por isso tem muitas mulheres, porque são muitos, né? É os pequenos detalhes, ver o macro, né? Não só ali, consegue ver mais, né? Então, até quando eu era gerente, você olhava para o cara e você não tem casa própria, você não tem um terreno, então você ficava no pé do teu vendedor, não, usa o teu dinheiro, você tem família, né? Vê a tua casa, vê teu terreno, né? Olha para aqui, olha para o estudo dos teus filhos. Então, a gente tem esse olhar mais, né? Porque é de mãe, né? Então, a gente olha, assim, maior o negócio. Então, eu digo que daí que, né, que a gente... Esse olhar sistêmico da mulher realmente é um olhar diferenciado. Ela consegue ver detalhes, consegue ver coisas que o homem não consegue ver, porque... Fica ali pendente. Fica ali pendente, né? Outro dia, nós ríamos que a mulher, ela pede pro homem trocar uma lâmpada, uma hora... Ele troca. Ela troca. Eu troquei anteontem. Eu pego ela a escada, faz um mês, estava na escuridão do lavado lá. Eu falei, pega a escada, traz aqui. Desligou a geral, que a gente tem medo, não sabe, a gente desliga tudo. Uma hora aquela lâmpada é trocada. Trocou a lâmpada, solucionou, mas assim, o que eu estava te falando justamente é desse cuidado, né? Então,
Aí é por isso que nós estamos aqui até hoje, né? Porque a mulher, ela cuida de todo mundo e não cuida dela. Então, é a gente dizer, olha, você precisa, porque se você ama seu marido, se você ama seu trabalho, se você quer estar mais tempo com seus filhos, você tem que se cuidar. Então, daí já temos esse outubro especial para nós, para justamente a gente parar e dizer, não, esse é o mês de eu me cuidar, né? Então, isso. E outro lado também que foi Fonte de Vida, que aí é um trabalho que a gente já vem, assim, também de amor à mulher, né? Que a gente faz o trabalho do Pró-Vida, que se diz, né? Justamente valorizando a vida desde a concepção até a morte natural. Então, esse respeito pela vida, né? Tem um diretor meu espiritual que ele fala, Shirley, enquanto tem vida, você tem que lutar. Né? Então, assim, até o último dia, clamamos pela vida, clamamos pela cura, sempre, né? E desde a concepção, né? Porque eu digo, não tem ninguém que defenda eles, né? E a mãe, ela, através do cordão umbilical, é o que tem o neném, né? É a vida, é o abraço que nós damos através do cordão e enfim, então, também o outro objetivo porque nós fizemos o encontro e com o valor da inscrição, parte dela nós ia destinar para as 2 instituições, que é a Fundação Apostar por La Vida, que trata pacientes com câncer, né? E também a Fonte de Vida, que faz esse trabalho de conscientizar o valor da vida. Então, seriam as 2 que nós abraçamos para realmente... Além de ser um trabalho de empoderamento feminino, informação, cuidado e amor... Sim. Ele também é um trabalho voluntário, com viés de sim, contribuição. De contribuição, sim. Legal. Sempre pode dar algo, né? Ninguém tem tão pouco que não possa doar algo. A minha mãe falou sempre, o que não serve para ti, filha, para que ele pode ser... Essencial para o outro. Essencial para outro. Então, tudo para outro. Shirley, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, pela sua história incrível e pelo trabalho lindo que você faz no Paraguai com todas essas mulheres. Eu acredito que nós, homens, inclusive, deveríamos nos espelhar e ter também esse cuidado, muitas vezes, que as mulheres têm, né? De olhar o macro, de olhar tudo. Está chegando agora o Novembro Azul. O Novembro Azul, onde que existe muita brincadeira ainda com isso. O homem não leva muito a sério a saúde dele, né? E realmente tem que olhar para esse lado da saúde, da vida, enfim, de tudo, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem, Shirley, para todas as mulheres que, inclusive, participaram do evento, Mulheres del Agro, para aquelas que não tiveram a oportunidade de estar presente com vocês, e qual que é o real propósito desse projeto, o que você realmente almeja com isso, né? Qual que é o propósito, qual que é a idealização de estar se mobilizando, se doando tempo e... realmente, porque não é a minha profissão. Né? É o algo a mais algo a mais. Pode contribuir, porque assim, uma das frases que eu tenho que conhecimento não é para nós, é para ser passado. A gente só cresce se a gente passa para frente, né? Um pouco do que a gente aprendeu. Então, assim, o encontro das mulheres do agro, eu digo assim, às vezes entra algumas discussões, porque somos todos humanos, né? Então, mas eu digo assim que temos cada um seu ponto de vista político, da vida, religião, várias coisas. Time de futebol também, que eu tenho meu, né? Mas, enfim, o que nos une é esse amor pelo agro. Então, eu digo assim, esse tem que ser sempre o nosso pilar. Então, quando a gente vai ver alguma coisa assim que está meio tenso o negócio, a gente fala, olha, o que nos une é o agro. Então, para a gente focar nisso, né? E nesse desenvolvimento e tal. Então, assim, lógico, próximo ano esperamos contar com mais mulheres para participar também. Realmente foi, assim, algo histórico. Foi histórico hoje se reunir para chás, como nós fizemos eventos, pelo tema da saúde, algumas coisas assim, mas foi o encontro das mulheres, onde a gente pôde se reunir protagonistas. Não todas puderam participar, porque eu mesmo liguei para algumas particularmente, que faz parte da nossa rede, falei, venha, olha, infelizmente, hoje ainda escutei internamente que é para homem, entende? Então, essa valorização, olhar para ela... é algo que é necessário para os empresários também. Nós vimos, assim, muitos abraçaram, sabe, Cristiano? Foi, assim, fora de sério mesmo. Nós chamamos alguns pela nossa rede de networking que já temos, que já conhecemos. Olha, nós estamos com isso, vamos fazer esse encontro. Shirley, vamos junto, pode contar comigo. Super excelente. E
E teve alguns que ligaram e disseram assim, eu também quero, como é que faz? Eu também quero patrocinar, eu quero estar presente também, eu quero que a minha marca esteja presente. E enviou pessoas também. Eu falei, não é nem tanto por patrocinar, mas eu quero que você disponibilize as pessoas para vir participar conosco, né? Para nós se unir, que é uma força, e participar desse encontro. Amanhã depois vai ser um congresso, né? E técnico também, faz a parte motivacional, a parte técnica. Tivemos uma mulher fantástica também, que é coach, psicóloga, a formação dela é enorme, né? A senhora Glória, que também esteve com nós lá participando e passou para nós de sonho, de buscar os teus sonhos, né? Porque às vezes a gente sonha o sonho dos outros, e eu acredito que muito tempo da nossa vida a gente sonha o sonho dos outros, a meta dos outros é a nossa meta, né? Mas você tem que buscar dentro da meta dos outros, dentro do sonho dos outros, os teus, né? Então, assim, uma coisa que eu sempre disse assim, a gente espera reconhecimento porque nós somos humanos, né? Mas às vezes a gente não vai ter. Então, assim, o que eu fazia, o que eu todo dia levantava, tinha uma meta, e eu buscava essa meta e buscava eu mesma me automotivar. Por que eu estou trabalhando? Por isso. Já cheguei aqui. E vou fazer isso, e vou aprender isso, e vou ler isso, e vou por aqui, e vou ajoelhar, e vou rezar, e vou clamar, e Deus vai abençoar. Então, assim, você vai no dia a dia. Então, eu digo assim para as mulheres que não é fácil, porque é muito lindo ver nós lá, vestida, lá na frente, mas é um caminho, né? Até eu brincava, assim, de vez em quando, assim, dá uma facilitada, aí a sua vida já foi difícil, né? Pega leve para nós, mas não. Tudo faz parte do processo, né? Então, assim, é necessário, sabe? É necessário a gente suar para valorizar. Quando eu vim para o Paraguai, eu também tinha que passar um mês para poder cobrar, né? Quando eu comecei a trabalhar fixo, e eu não tinha. E a minha mãe me deu R$100, eu nunca me esqueço, que era para mim passar o mês, porque eu falo assim, que o pai esqueceu que eu ia passar o mês, só no final do mês eu ia receber. Mas eu tinha que comer o mês, né? Então, minha mãe me deu R$100 e eu ali juntando, assim, e graças a Deus, minha família no Brasil não tinha uma classe média, né? Vamos dizer, antigamente, né? Que dizia, hoje já variou muito, né? Mas há 20 anos atrás era assim que se dizia, né? E daí eu vim para cá e aqui era eu. Era eu, sabe? Então, assim, comia metade hoje para sobrar, metade para amanhã. Tomava metade do iogurte quando dava para comprar, metade tomava amanhã. Então, eu dizia assim, eu vim sofrer no Paraguai no começo, sabe? Assim, então, foi muito difícil, né? E caminhando muito, ônibus muito. Então, assim, Deus sabe todas as nossas lutas e só Ele conhece nós, né? Então, assim, eu venho e converso com você, mas só Ele me conhece, né? Exatamente. Sabe de todas as lágrimas e de todas as alegrias, né? Então, assim, dizer para as mulheres realmente que elas confiem nelas, né? Eu sempre falo, assim, que nós temos valores inegociáveis. Então, porque tudo é nada. Então, por isso que, como você falou, não, a gente precisa de ter uma base, precisa de ter Deus, precisa de ter algo, porque nós temos valores que não podemos negociar. Então, eu acho que é o pilar, a gente tem que ter. Senão vem o ventinho lá, leva. Você vai para lá, você vai para cá. E se você tem raiz, a gente pode até dar uma balançada, mas não cai. Aonde que você está construindo a tua casa? Em cima da rocha ou em cima da areia? Né? Exatamente. E hoje, a empresa que eu tenho, né? Uma chance aí para nós, né? Ela se chama Plant Life Solutions. Ela é uma empresa que está aberta para empresários que querem investir no Paraguai. Então, olha, eu não sei para onde eu vou, não sei que tipo de empresa eu constituo, não sei com quem eu falo, não sei o que eu faço. Então, nós, pelo tempo de quase 20 anos trabalhando, a gente adquiriu essa rede, né, de contatos. Então, hoje a gente pode estar assessorando da melhor forma qual tipo de empresa, fazer uma pesquisa de mercado para os empresários que querem investir no Paraguai. Né, a parte de despacho, importação e exportação, a gente faz também. Então, tem todos esses contatos, registros de produtos, registro de marcas. Então, assim, a rede é bem grande. Temos treinamentos também para equipes de vendas, para líderes também. Então, a empresa Plant Life Solutions realmente é para estar levando soluções. Então, hoje a gente tem já alguns clientes que já viemos trabalhando mais anos, né? E estamos aí abertos. Shirley, só um detalhe. A sua empresa, ela atende investidores apenas do agro ou de qualquer setor? De qualquer setor. Qualquer setor. Quero investir no Paraguai, quero ver a viabilidade do negócio. Falo contigo. Pode falar comigo. Olha pode que falar legal. Comigo e aí a gente faz abre para o leque. Então, eu preciso da parte de contabilidade, preciso auditoria, preciso isso. Então, a gente tem os profissionais que estão trabalhando, né, de forma independente, mas que a gente pode ter algo assim efetivo, real, e diz assim, olha, cara, dá.
ou a gente já fala, olha, não Não dá. dá. Não. Você consegue assessorar também essa questão de, eu quero criar uma fábrica no Paraguai, no Maquila, registro de maquila. Sim, exatamente. Legal. Fizemos desde 2011, nós já estamos trabalhando com maquila, tenho esse conhecimento, né? Uhum. Então, a gente pode estar assessorando, a gente assessora as empresas que querem ver, né? Porque, assim, muitas foram pensando de uma forma e acabaram voltando, porque não viram a real. Então, tem essa real também, sabe, Cristiano? Tem empresas que foram, e grandes empresas brasileiras que foram e constituíram a empresa no Paraguai e, infelizmente, tiveram que sair, que a gente acabou vendo isso, mas, assim, da falta dessa assessoria, né? Entende? De fazer custo, da mão de obra, local, ou até logística, mesmo de contato com coisas, fornecedores, né? contato com parceiros, Exatamente. né? Isso aí você consegue assessorar em todos os âmbitos. A parte do agro mesmo, dentro dela, eu que faço à frente, né? Mas os profissionais estão para tudo, para importações, de tudo quanto é, de todos os rubros, a gente pode estar assessorando, sim. Parabéns, viu, pela empresa, que prospere muito. Amém. E que o evento Mulheres del Agro seja também um evento, um marco nacional e que possa abranger não apenas o Paraguai, mas sim a América Latina inteira, quiçá o mundo. Coisa boa. Não é verdade? Agradecer também a todas as pessoas que ajudaram nós, né? Porque, assim, foi um evento muito bom, mas, assim, é reunião de mulheres. Então, as mulheres que estiveram em frente, todas elas fazem parte do nosso grupo, né? Então, elas, com autoridade, como você falou, falaram com muito conhecimento e agradecer elas, porque elas são as mulheres do agro. Que legal. Shirley, deixa aí para nós as suas redes sociais, as redes sociais da tua empresa, do Mulheres del Agro, para quem quiser saber um pouco mais sobre você, sobre o que você faz, como que as pessoas te acham? O meu é Shirley de Souza Agro Paraguai, né? Tanto Instagram ou Face, mas as mulheres del Agro Paraguai. Então, também temos no Face, temos no Instagram e temos também no YouTube com algumas gravações que nós já fizemos. E agora o Encontro das Mulheres do Agro vai estar lá também disponível. Então, pode acessar. E Plant Life Solutions, nós temos um site também, que lá tem os serviços todos que a gente oferece. Qual que é o endereço do site? plantlifesolutions.com.py. Perfeito. Tá bem? A empresa fica no Paraquária, caminho a Hernandárias, né? Então... Perfeito, Shirley. Mais uma vez, muito obrigado pela tua presença. Será sempre muito bem-vinda. Com certeza nós vamos trazer a Shirley aqui novamente para ela falar de todas essas possibilidades de investimento no Paraguai. Não só no agronegócio, mas de várias outras possibilidades que você, que é investidor, que é empresário de vários setores, possa ter interesse. Shirley, gratidão pela sua presença. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família e seus negócios. E você que nos acompanha aí no YouTube, nas redes sociais, está esperando o quê? Para seguir o nosso canal, para seguir as nossas redes sociais, ativar as notificações e ficar por dentro de tudo dentro da área do network, marketing, empreendedorismo, sucesso pessoal. Nós esperamos você no próximo episódio. Fique com Deus, um beijo no seu coração e até lá!